Bom dia, amigos. Bom dia, bom dia. Vocês estão me escutando? O áudio está bom? Bom dia, Mariana. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Padre Rômulo. Sua bênção. Oi, Padre Mateus. E aí? Oi, Lu. Bom dia. Vocês conseguem me escutar bem? Oi, Deus oi, abençoe. Bom oi, dia. Padre. Bênção, tudo bom? Deus abençoe. Então, deixa só o pessoal entrar um pouquinho, dar um minutinho, né? A gente começa. Bonita a sua imagem, nossa, que linda. Ganhei de Portugal no domingo, Que chique. mas Oi, veio antes do coronavírus. oi, Ronaldo. Oi, Rose. Pessoal entrando aí. Então, vou explicando, né, enquanto o pessoal vai entrando, para a gente poder adentrar nosso assunto, né? Primeiramente, te agradeço, né, Padre, por estar aqui com a gente, por poder falar sobre um assunto tão importante para nós, né? É um assunto vasto, tanto que tem uma matéria só sobre isso em teologia, né? Eu já passei por essa matéria. E E é um assunto vasto, né? Então, mas a gente vai tentar aqui fazer um resumo, um pouquinho de responder algumas perguntas, né? Que a gente fez uma enquete ontem e por esses dias, e nós recebemos muitas perguntas, né? E aí separamos algumas para poder trazer aqui hoje para o senhor, né? A gente já teve semana passada o Padre Júlio, que falou um pouquinho sobre a quarentena, sobre como é que é estar aqui, né, nessa quarentena, como é que é viver como padre no meio dessa quarentena, né? Ontem a gente falou um pouco sobre solidão com o Padre Fábio de Mello, foi muito legal, foi muito bacana. Também é um tema muito vasto, né? Mas a gente conseguiu fazer um resumo e foi bem bacana. E aí hoje a gente trouxe o senhor para poder falar um pouquinho sobre Nossa Senhora, né? O mês mariano, um mês que começa com São José, né? Mas que é um mês totalmente dedicado a Maria, é onde a gente pode falar um pouquinho mais sobre ela, né? Na verdade, a gente tinha que falar o ano inteiro, né? Mas maio é mais específico para a gente poder falar um pouquinho dela. E, primeiramente, já te agradeço novamente. E queria que o senhor partilhasse um pouquinho, né, antes da gente entrar no assunto, como é que o senhor tá vivendo aí na paróquia, né? Quem não sabe, o Padre Mateus é um amigo meu de muitos anos, apesar da gente só começar mesmo a ter mais contato de uns 3 anos para cá, né, Padre? Mas Padre é da minha paróquia de origem, da Taquara, na Senhora de Fátima, e a gente já se conhece há um tempinho. Eu fotografei a ordenação diaconal dele, eu fotografei a ordenação presbiteral dele, então a gente tem uma ligação fotográfica, né, Padre? Vamos dizer assim. E, e aí eu achei interessante porque o padre desde cedo, né, tem esse carinho muito grande por Maria, claro, todos os sacerdotes, mas o Padre Mateus tem um carinho muito grande e eu achei interessante trazê-lo nesse dia para a gente falar um pouquinho dela, né? E aí eu queria que você partilhasse um pouquinho conosco como é que o senhor está vivendo esse momento, né, de quarentena na sua paróquia. Hoje ele está como vigário da paróquia São Marcos, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E se o senhor puder partilhar um pouquinho para nós. É, eu estou vivendo a vida contemplativa agora, né? Nós somos acostumados a viver uma vida totalmente ativa e nesse tempo de quarentena acho que é a grande experiência de realmente viver unidos a Deus no recolhimento, né? Por
mais que nós tenhamos as atividades de Santa Missa transmitidas, tudo mais, aconselhamentos, alguns aconselhamentos online e também a própria questão das aulas online, a maior parte do meu dia eu passo ou em oração ou lendo. Então, tem sido um momento de muita formação para mim, pessoal, e de muita intimidade com Deus. Porque eu creio que o tempo que essa quarentena tem proporcionado, como tudo na vida, pode ser para nos perder ou para nos salvar. Então, a escolha ela depende de nós. Então, eu pedi a Deus que me desse a graça de me aproximar dele nesse tempo e não me afastar dele. Então, diante de um longo tempo, né, de muitas vezes destinado talvez ao ócio, esse tempo deve produzir algo. Então, muito mais do que produzir algo meramente físico, material, que produzisse união com Deus. Então, a grande oportunidade de realmente viver aquilo que nós já aprendemos durante todo o tempo de seminário. Ordem, disciplina, oração. Então, uma das grandes coisas que eu aprendi nesse tempo como padre é que para ser um bom padre eu preciso continuar sendo seminarista. No sentido de que eu devo aprender a continuar vivendo com ordem. Devo aprender a continuar tendo horário para dormir, para acordar, para fazer as minhas orações, para viver unido a Deus, ter meu tempo de estudo, meu tempo de lazer, porque se eu falho em algum desses pontos, logo a minha vida começa a ficar capenga. Então, a ordem é essencial para um tempo como esse. Então, essa grande necessidade de ensinar as pessoas que vivam também com ordem na sua própria vida. Então, A por disciplina, isso né? que a disciplina, né? Então, isso é essencial, porque muitas pessoas se perdem nesse tempo. E é isso que eu tenho visto muito. E muitas pessoas têm pedido conselhos nesse tempo, nesse sentido. Porque a ideia das pessoas, né, diante de um tempo de ócio, é não saber o que fazer. E também por não terem aprendido a rezar, não sabem nesse tempo como se unirem a Deus. Então isso é muito essencial nesse tempo, aprender a rezar, né? Aprender a buscar aquilo que realmente edifica, como diz São Paulo, né? Buscar aquilo que é nobre, que é honroso, que é justo. Então a Virgem Maria ela ensina tudo isso. Então sempre nos escritos espirituais sobre a Virgem Maria nos ensinam essas virtudes, entre aspas, domésticas da Virgem. Porque durante um longo tempo da vida da Virgem Maria, ela viveu essa vida oculta, essa vida doméstica, essas virtudes em um lar pobre, onde ela tinha que ter ordem, onde a mulher, na cultura judaica, é aquela que administra a casa, é a senhora da casa. Então ela administra, ela prepara todas as coisas. Na antiguidade era a mulher que, por exemplo, dava ordem aos empregados, era a mulher que administrava os assuntos domésticos, né, do marido e do filho. Então a Virgem Maria tinha também toda essa ordem, que vem também de uma alma em união com Deus. Porque o caos ele é sempre oposto, na Sagrada Escritura, à presença de Deus. Então a desordem ela é contrária a Deus. Então acho que isso é muito importante a gente entender na nossa vida. A ordem ela não é um engessamento. Pelo contrário, a ordem ela é sinônimo de felicidade, de paz. Porque na ordem nós encontramos a paz que vem da presença de Deus. A ordem, ela não dá Deus, mas Deus se dá na ordem. Isso é interessante entender. É Interessante. um pouquinho assim. O senhor ordenou em dezembro, né? Dia 7 de dezembro, um dia antes do dogma, que a gente pode até falar um pouquinho, né? Da Imaculada Conceição. E aí tem 6 meses, né? 6 meses com o de padre. Hoje é dia 5, vai completar daqui a 2 dias, né? 6 meses de padre. E aí a sua primeira Semana Santa, né? Foi dentro da quarentena. Como é que foi viver primeira Semana Santa dentro desse caos que está essa quarentena, né? Se tivessem me dito, né, que eu teria vivido uma Semana Santa assim, quando eu fui ordenado, eu não acreditaria. Não teria acreditado que meus primeiros meses de padre seriam viver nesse tempo de isolamento social. Então, porque a primeira coisa que a gente espera quando é ordenado padre é celebrar a Semana Santa. Porque é sempre as celebrações mais bonitas, assim, né, com ritos mais significativos. Então, a gente espera, de fato, celebrar esses dias tão importantes.
da Semana Santa. Então, se tivesse me dito isso em dezembro, eu acharia que era uma piada. Mas Deus realmente nos surpreende. Então, eu procurei viver como se eu estivesse com todos dentro da igreja. Então, preparava tudo como se todos estivessem ali, né? Fiz as minhas adorações, minhas orações. Foi um tempo de muita oração e também de muita entrega a Deus, porque eu vi que nós fizemos de quinta para sexta uma adoração na porta da igreja. E nós dissemos isso no final da missa transmitida, não tínhamos anunciado antes. Então as pessoas ouviram isso na transmissão em casa e vieram para a porta da igreja, os que moram próximo, até os que moram um pouco distante vieram de carro, nós vimos, ficamos mais ou menos de 9h30 até meia-noite em adoração. Então, você via que, de fato, existe amor e existe sacrifício, mas isso foi manifestado graças a esse tempo. Porque as pessoas, era um dia frio, né, as pessoas ficaram ali em pé, no frio, No em portão. adoração, no portão, né, no portão, de máscara, né, passou uma senhora distribuindo máscaras, passando álcool em gel na mão do povo, né, então você vê o carinho também das pessoas. Aí você vê como o povo de Deus ele é sedento de Deus, né? Porque a gente teve aqui na Taquara o Padre Júlio, o Padre Washington, passando com Jesus Eucarístico pelas ruas da Taquara e as pessoas desejando, né? Mesmo de longe ver Jesus e esse seu testemunho. O Senhor não saiu com Jesus nas ruas, né? O Senhor só fez essa adoração onde as pessoas vieram até o portão, né? Sim. Então era bonito ver a alegria das pessoas ao chegar, né? E a confiança e algumas pessoas querendo ir embora, né? Eles falam assim, vamos, e a pessoa, não, vou ficar até o fim. Né? Eu via lá a porta, assim, né? E ficaram até meia-noite, sabe? No frio, em pé, em adoração. Então eu vejo que, se fosse num tempo que não esse, será que essas pessoas teriam ficado ali, se o padre tivesse pedido, né, em adoração, né, até meia-noite, em pé, né, no sacrifício, né? Acho que não. Então acho que esse tempo também, né, Nosso Senhor permite para que o amor e o sacrifício sejam manifestados. Existe amor no coração das pessoas, mas é necessário que o amor seja traduzido em obras, e essas obras elas têm aparecido nesse tempo. Né? Quantas pessoas têm valorizado a Eucaristia, a confissão, né? Têm percebido como era necessária na vida dessas pessoas a vivência do sacramento. Quantas pessoas disseram, né, padre, se eu soubesse que era a última missa que eu teria participado, né, no dia de São José, como eu teria dado valor a essa missa? As pessoas falando sobre isso, né, foi muito interessante. Bacana. Então vamos entrar no nosso tema, né, que já vai dar 15 minutos, que o tempo passa rápido, né? E a gente falar um pouquinho de Maria, né? Então, a gente escolheu algumas perguntas para o senhor, né? Vieram muitas perguntas, tanto ontem quanto agora há pouco também. E aí, se der, a gente fala tudo, senão a gente vai tentando o que der, né? Então, a gente tem uma primeira pergunta aqui. Qual a relação entre Eva e Maria? Maria é a nova Eva, né? Então, já os padres da igreja, que são aqueles santos dos primeiros séculos, eles viram em Maria essa mulher prometida, essa mulher que pisaria, né, que esmagaria a cabeça da serpente com a sua descendência no Gênesis. Então, a interpretação, né, já de São Jerônimo, quando traduz a Bíblia para o latim, né, ele traduz que ela pisaria a cabeça da serpente, a mulher. Mas o correto é a sua descendência, né? A descendência da mulher. Mas eles viram que a Maria, a mulher, ela tem um papel fundamental nesse projeto de salvação de Deus. Porque quando o homem peca, cai em pecado, Deus, na sua infinita misericórdia, já promete um Salvador. E um Salvador que nos viria pela mulher. É por isso que São João, que é um teólogo, né, o Evangelho de São João, é o único assim que é revestido de uma teologia mais profunda. Ele identifica Maria como mulher. Esse título, que era extremamente conhecido pelos judeus, e esse título que identifica de fato em Maria essa nova Eva. E depois São Paulo vai dizer, né, que Cristo é o novo Adão pelo qual nos vem a salvação. Vai dizer São Paulo, né? Por um homem nos veio a perdição, por um outro homem nos veio a salvação. Então, a Virgem Maria ela é identificada como a nova Eva, porque Eva é a mãe, ela foi considerada a mãe dos viventes, mas que depois
esses viventes se tornaram mortos pelo pecado. Então, Maria é a mãe dos redimidos pela cruz, ou seja, dos verdadeiros viventes. Então, ela, de fato, é a nova Eva. Então, por isso, essa relação entre a Virgem Maria e Eva, e também depois a relação que estabelece São João, também no Apocalipse, também no seu Evangelho, Maria com a Igreja. Então, nós vemos a Virgem Maria identificada como a mulher no Apocalipse, ou seja, essa mulher que dá a luz a um Salvador e também a descendente. Então, ao mesmo tempo, essa mulher do Apocalipse ela pode ser identificada tanto como a Igreja quanto a Virgem Maria. Então, essa identificação ela é consumada depois no Concílio Vaticano II, com a Lumen Gentium, onde Maria é identificada como modelo da Igreja. Então, aquilo que foi feito em Maria é uma promessa para todos nós. Então, a santificação da Virgem Maria, a sua assunção aos céus, então, o seu corpo glorioso. Então, tudo isso nós receberemos. E Maria é como se fosse a primícia dessa graça. Então, Maria é o exemplo da igreja, como vai nos dizer a Lumen Gentium. Então, existe essa identificação entre Eva e a Virgem Maria, também ao mesmo tempo a Virgem Maria com a igreja. Bacana. E Maria foi livre para responder os planos que Deus tinha para ela? Sim, com certeza. Né? A liberdade ela é um papel essencial na obra da salvação. Né? Deus não nos força nada. E essa é a grande beleza da ação de Deus. Porque Deus permite até mesmo que nós possamos dizer não a Ele. Deus permite até mesmo que com a nossa liberdade nós possamos nos encaminhar para o inferno. Então, o inferno ele é também um ato da misericórdia de Deus. Uma pessoa que ela mesma escolheu aquele destino. Deus lhe concedeu muitos meios para a salvação, mas ela escolheu a condenação. Então, a liberdade ela é sempre algo muito respeitado por Deus, é um dom verdadeiro de Deus. Então, nos diz São Paulo, né, para a liberdade que Cristo nos libertou. Quando o mundo nos fala de liberdade, ele sempre nos aprisiona, não é verdade? Sempre que a gente ouve um discurso do mundo, né, não se reprima, proibido proibir, viva como você quiser, busca o pecado da forma que você quiser e tudo mais, isso sempre nos aprisiona. O mundo, sempre que prega uma suposta liberdade para nós, por uma vivência do pecado, sempre nos escraviza. Mas quando Deus nos fala de obediência, ele sempre nos torna livres. Então, a obediência a Deus é uma profunda liberdade, porque a liberdade é a escolha do bem. Então, a Virgem Maria, quando ela se torna obediente a Deus totalmente ao seu plano, e ela poderia ter dito não, né? Mas ela diz, faça-se, sim. Então, é bonito quando São Bernardo descreve, né, que nesse momento, ele descreve como se fosse uma narração assim, de jogo de futebol, né? Como se o céu inteiro tivesse na expectativa, né, do sim de Maria, então como se tudo estivesse parando, né, e todos assistindo e ansiosos esperando o fiat, o sim, que derrotaria o demônio e o libertaria. Porque o próprio sim da Virgem Maria já é a derrocada de Satanás. Então ela teve E sim essa como eu te cortando um pouquinho, primeiro mandar um beijo para minha irmã Ingrid, que está assistindo a gente lá de Santa Catarina. Beijo, Ingrid. Mas continuando, e como é difícil, né, para essa geração específica que a gente vive, a obediência, né? E aí vem o exemplo de Maria como obediência mesmo, né? De você obedecer e dizer sim e confiar, né, também. Eu acredito que as pessoas entram muito em pânico porque elas não confiam naquilo que elas mesmas pregam. Né? E pregar aqui não quer dizer que a gente vai, que a gente está falando de pegar no microfone e sair falando, não, pregar aquilo que a gente vive, que a gente fala que vive, né? Então, hoje, as pessoas têm muita dificuldade, acho que a maior dificuldade de entender Nossa Senhora é entender a obediência que ela teve e a confiança naquilo que ela acreditava. Que Deus ia mandar um Messias para salvar o povo, né? Resumindo, assim, o que realmente ela vivia. Então, eu acredito que a geração tem muita dificuldade de acreditar nela por não saber obedecer e confiar. O senhor acha isso também? A obediência ela vem de uma profunda humildade de coração. Né? Então, como o orgulho ele é sempre a raiz de todo o pecado, como nós muitas vezes
vivendo uma vida de intenso pecado, nós vivemos também uma vida de intenso orgulho. Então, o orgulho, ele não gera almas obedientes. O orgulho, pelo contrário, o orgulho gera almas revoltadas contra Deus, porque no pecado sempre existe um espírito de revolta contra Deus. Isso é interessante entender, porque todas as vezes que nós pecamos, nós, na verdade, estamos nos revoltando contra a lei de Deus. Nós dizemos para Deus, eu não aceito isso, eu não quero isso, isso é errado, eu não quero isso para mim. Então é como se você estivesse contestando a lei de Deus e a sua verdade. Então, uma alma humilde como a alma de Maria, como a qual jamais houve outra, é uma alma que em tudo obedece, porque em tudo ama a obra de Deus e ama os seus mandamentos. A obediência ela vem realmente de uma profunda humildade de coração. E a obediência ela é virtude de santos. Sim. Mas eu falo, mas eu não sou santo, então eu não posso ser obediente. Não, mas esse processo de santificação que Deus quer trabalhar em cada um de nós é um processo onde Deus vai nos dando a graça de uma profunda humildade. Onde nós vamos primeiro dizendo, se Deus me diz que isso é pecado, por mais que eu muitas vezes não aceite, ou não quero aceitar, porque muitas vezes a gente não quer se desvencilhar da vida de pecado, nós temos que dizer com a razão, dizer, não, se Deus me disse isso e me revelou isso através da sua igreja, isso é pecado. Porque o que acontece também muitas vezes quando as pessoas vão se confessar? Elas não entendem muito bem o que é o pecado. Por exemplo, vamos supor que uma mulher tenha feito um aborto. E essa mulher tenha ficado muito tempo afastada da igreja, durante 20 anos, vamos supor. E durante esses 20 anos, ela cometeu muitos pecados. Vamos supor, né, que tenha traído o marido, tenha cometido pecados contra a castidade, tenha cometido pecados de ira, de desobediência, de preguiça, de gula, de, sei lá, tantos de fraude, de roubo, vamos supor, né? Porém, essa mulher, depois de 20 anos, ela volta para a igreja. E ela quer se confessar. Então, o único pecado que ela sente pesar dentro dela é o aborto. Então ela vai para a confissão e diz, padre, eu abortei. E os outros pecados? Então, o pecado, hoje em dia, as pessoas pensam que é aquilo que pesa na consciência. Não, o pecado é aquilo que Deus revelou que é pecado. Então, o que Deus revelou, segundo a sua lei, que é pecado e que o ofende. Então, nós precisamos crer nisso e dizer, mas eu não sinto que, sei lá, gula é pecado. Ou então, sei lá, que pensamentos impuros são pecado. Não interessa o que você pensa, interessa o que Deus revelou. Então, a gente precisa entender isso. Não interessa o que eu acho, porque ninguém é bom juiz de si mesmo. Nós precisamos dizer, não, Deus revelou isso. Isso é pecado, isso me destrói, isso me afasta de Deus, então eu preciso confessar isso. Então, ao se aproximar da confissão, eu não posso simplesmente dizer o que me pesa na consciência. Padre, isso que está me pesando na consciência, o resto é do cotidiano. Do cotidiano? Como assim? Então as pessoas têm essa dimensão, né? Isso aqui todo mundo faz, então isso não é pecado. Não, é pecado sim, por mais que todos façam. É essa dimensão que a gente precisa voltar a ter, de uma mentalidade pura, no sentido de ter uma consciência não laxa, ou seja, relaxada, né? De achar que nada é pecado, somente o que eu penso. Não, o que a igreja revela como pecado, porque ela recebeu isso de Jesus. Não porque a igreja inventou. A igreja está inventando e está querendo impor agora isso. Não, a igreja transmitiu aquilo que ela recebeu de Jesus. E por isso nós precisamos nos confessar disso também. Isso também é sinal de obediência. Aproveitando o exemplo do aborto, né? O aborto é a ponta do iceberg, né? Quem não conhece, o iceberg ele tem uma ponta e quando ele vai para fundo do mar, ele é muito maior, grandão, né? Para baixo do mar. Então, na verdade, o aborto ou qualquer outro, dei porque o senhor deu o exemplo, mas ele é a ponta do iceberg de todos os pecados que você tem que fazer uma consciência, né? Uma lista de consciência do que você está, do que gerou chegar à ação, né? Para que você possa chegar e confessar isso aí. Mas, enfim, já não é o nosso tema, vamos pular. Então, no momento que Maria, na visitação do anjo, né, ele fala que ele começa com uma saudação, né? Ave cheia de graça. E o que quer dizer essa cheia de graça para Maria, né? Primeiro, esse título, né?
Keharitomene, né, esse título em grego, ele nunca foi dado a ninguém na Sagrada Escritura. Então, é realmente um título de excelência, e depois São Jerônimo vai traduzir para o latim como gratia plena. Então, cheia de graça. A Virgem Maria, que não é simplesmente... Tem gente que reza Ave Maria errado. Tem gente que fala assim, Ave Maria cheia de graças. Não. A Virgem Maria, ela não é cheia de graças no sentido de que ela foi muito agraciada por Deus. Ela é cheia da graça que acumulou através de uma graça superior a todas, que é da maternidade divina, que não foi dada a ninguém. Então, da realidade da maternidade divina, dessa graça única, decorrem todas as outras graças para a Virgem Maria. Então, o título superior em Maria é o título de Mãe de Deus. Muitas pessoas querem dizer isso atualmente, contemporaneamente, que o maior título de Maria é de serva de Jesus. Não, o maior título de Maria é de Mãe de Deus. É o dogma da maternidade divina, porque isso não foi dado a ninguém. Então, desse grande título da Virgem Maria, dessa graça, e essa graça da qual Maria é cheia é que ela é Mãe de Deus, dessa graça decorrem para ela todas as outras graças. Então, ela é cheia da graça incriada, ou seja, o Espírito Santo, cheia dessa graça que é o próprio Deus. E, ao mesmo tempo, ela é cheia dessa graça criada, que é uma participação na vida do próprio Deus, que nós também depois participamos, mas Maria de uma forma muito mais plena. Então, por isso nós falamos, né, que Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria. E os protestantes falam, mas Maria não é mãe de Deus, porque ela não é mãe do Pai. Nós não falamos isso. As pessoas têm pouco estudo e querem afirmar coisas que nós não estamos afirmando. As pessoas querem dizer que Maria é mãe do Pai, não tem nada a ver. Ao dizer que Maria é mãe de Deus, isso é um dogma cristológico. Eu estou afirmando que Jesus, ao mesmo tempo que é homem, é Deus. Maria é mãe verdadeira de Deus, porque Jesus é Deus. Então, ao afirmar Santa Maria, Mãe de Deus, nós afirmamos ao mesmo tempo a humanidade de Cristo e a sua divindade. Por isso que ela é cheia da graça. Porque, ao se tornar Mãe de Deus, ela tem agora uma união tal com Jesus que ela vai se tornar partícipe dessa salvação. Por isso que depois, na história da igreja, nós vemos que Maria recebe o título de corredentora, medianeira de todas as graças, porque ela, de tal forma, se uniu ao sacrifício de Cristo, porque dizem-nos os santos que a Virgem Maria, no Calvário, ela deu consentimento ao Pai para que o Filho fosse crucificado. Porque ela tinha de tal forma união com esse sacrifício que no Calvário ela também estava a imolar-se com o Filho. No Calvário ela também estava a ofertar-se com o Filho. Então, dessa oferta de Maria, também nasce a nossa filiação. Porque vai nos dizer Santo Afonso que um filho é tanto mais especial quanto mais ele custa para a mãe, não é verdade? Um filho que deu tanto trabalho, né, que quase morreu no nascimento, que a mãe teve que cuidar de uma forma muito difícil. E vai dizer Santo Afonso, a cruz custou, ou seja, a nossa filiação, para que nós fôssemos filhos de Deus e da Virgem Maria, precisamos da cruz. Uhum. Então, desse imenso sofrimento de Maria, ela nos conquistou ser nossa mãe e nós somos seus filhos por causa da cruz. Então, imagina o amor que a Virgem Maria nos tem, porque nos custou, né, tantos sofrimentos esse nascimento. Né? Esse dogma da maternidade divina, ela é do dia 1º de janeiro, não é isso? Se me corrige. Isso. Festa litúrgica dela, né? E aí, aproveitando que o senhor falou sobre ela ser a mãe de Deus, por que ela é mãe também dos cristãos e da igreja? E mãe da igreja, né? Nós entendemos... Caiu a florzinha aqui de Nossa Senhora. Nós entendemos, né, a Virgem Maria como nossa mãe, porque pelo batismo nós nos tornamos filhos de Deus. Então, ao mesmo tempo que nós nos tornamos filhos de Deus, nós fomos incorporados em Cristo. Ou seja, nós nos tornamos parte do corpo de Cristo. E nos diz São Luís Maria Grão de Montfort, né, a mãe ela não dá à luz só a cabeça, ela dá à luz a cabeça e ao corpo.
Então, Maria não pode ser a mãe somente da cabeça, que é Jesus. O Cristo total, como vai nos dizer Santo Agostinho, é o Cristo com a sua igreja, cabeça e corpo. Então, nós fazemos parte do corpo de Cristo, verdadeiramente, né? Ou seja, nós fomos incorporados, ou seja, nós estamos no corpo de Cristo. Verdadeiramente, nós fazemos parte dele. Então, a Virgem Maria, ela deu à luz à cabeça e ao corpo. Então, por isso, nós somos filhos também da Virgem Maria, porque ao mesmo tempo que nós somos filhos de Deus, né, ninguém tem somente pai, nós temos também mãe. Então, na cruz, quando Jesus diz também, né, ao discípulo amado, né, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Ali, Jesus, né, durante toda a tradição espiritual da igreja, se entendeu que Jesus nos dá a Virgem Maria e entrega a Virgem Maria a cada um de nós como mãe. Também porque, né, Jesus, pela grande, isso também prova que Jesus era o filho primogênito de Maria, não tinha outros filhos, quando ele entrega a Virgem Maria a São João. Porque existia uma lei em Israel que uma viúva que não tivesse nem esposo, nem filhos, era obrigada a mendigar. Então, Jesus, por esse grande amor, a Virgem Maria entregou ali na cruz a Virgem Maria ao único sacerdote ordenado no Calvário, que era São João. Então, nós fomos entregues à Virgem Entregues por à conta Virgem. dessa graça da cruz. Beleza. Oi, Hanna. Oi, Andréia. Hanna fez uma pergunta aqui, padre. Pode ser a dúvida de alguém, por isso vale a pena falar. Maria foi concebida sem pecado e permaneceu sem pecar? Seria importante esclarecer. Hanna diz. Sim, exatamente. Ela é a Imaculada Conceição e nunca houve nenhuma sombra de pecado em Maria. Ou seja, Satanás nunca tocou a Virgem Maria, porque em previsão dos méritos de Cristo, como vai nos dizer a festa da Imaculada Conceição, ela foi preservada não só do pecado original, mas também de todo o pecado. O que não quer dizer que Maria não pudesse ter sido tentada. Ou pôde ser tentada, assim como Cristo pôde ser tentado. Porém, nunca cometeu nenhum pecado, nem mesmo venial. E tem uma outra pergunta eu não sei como o nome dela, deve ser o sobrenome dela, Veceslina. Padre, quando Maria descobriu que sua prima estava grávida, ela foi às pressas e São José foi com ela ou Nossa Senhora foi sozinha na casa de Santa Isabel? Certamente Nossa Senhora não foi sozinha, porque era 100 quilômetros de distância, muito jovem, também já grávida, né? Então, era muito difícil que uma mulher viajasse sozinha naqueles tempos, até pelo perigo de assaltantes e tudo mais. Não sabemos se foi São José que levou, São Joaquim, algum parente, mas a tradição nos diz que foi São José que levou na Virgem Maria. Bacana. Continuando então nessas perguntas, né? É correto falar que a Virgem Maria nos abençoa? Isso é interessante, né? Sim, até nós estamos na novena de Nossa Senhora de Fátima, né? E os pastorinhos, eles falam algo interessante, né? Eles pedem a Nossa Senhora que abençoe alguns terços. E Nossa Senhora abençoa aqueles terços. Por quê? Por ser cheia de graça, ela, claro, ela pode pedir a bênção de Deus sobre aquelas coisas, ou seja, bendizer aqueles objetos. Porém, depois que ela abençoa aqueles objetos, ela diz, agora levem estes terços ao sacerdote, porque a bênção dele é a bênção do meu filho. Então, olha que bonito, né? Ou seja, dá até um valor para a gente. Né? A Nossa Senhora diz, né? A nossa bênção é a bênção de Jesus. Então, por isso que as pessoas devem pedir bênção ao Padre. Bênção, Padre, né? Deus abençoe. Né? Beijar as mãos do sacerdote, né? Depois que passar o coronavírus. Né? Poder beijar. Deixa passar, pelo amor de Deus. Deixa passar. Mas esse piedoso costume, porque, de fato, né, isso toda a igreja sempre acreditou nisso, e também a Virgem Maria depois nos diz isso nessa revelação, que a bênção do sacerdote é a bênção do próprio Jesus. Se o padre abençoa, é a bênção de Cristo. Então isso é muito importante, para falar também que Maria
abençoa. Né? Sim. E quais as devoções de marianas mais apropriadas para esse tempo de pandemia? Todas. Tô brincando. É assim, o pessoal fala muito sobre os títulos com devoções, né? Então, Provavelmente deve ser. isso. Então, a devoção apropriada a esse tempo é uma devoção que aumente a sua devoção, vamos dizer assim. Não é que seja porque o pessoal pensa, não, vou invocar esse título porque esse título é mais poderoso. Sei lá, Nossa Senhora do Fogo e do Poder, né? A gente tem umas coisas assim. Do fogo e do poder pro bom. Isso não tem muita relação. É claro, Nossa Senhora se apresentou sobre os diversos títulos e tudo mais. Porém, se determinado título aumenta a tua devoção à Virgem Maria, isso te faz crescer em confiança em Deus, em intimidade com Deus, em santidade, essa é a melhor devoção. Porque nesse tempo de pandemia, o que importa é que a tua devoção e a tua intimidade com Deus e a tua confiança em Deus cresça cada vez mais. Então, é muito importante que nessa pandemia, antes de saber qual o título ou melhor devoção, que cresça nosso amor à Virgem Maria. Por que tem tantos títulos, padre, de Nossa Senhora? Primeiro, por conta das grandes aparições de Nossa Senhora, né, sobre os diversos títulos. Sobre Nossa Senhora aparece em muitos lugares. Uma vez eu vi um padre que... Uma menininha perguntou assim, padre, qual que era a cor do manto de Nossa Senhora? Ele falou assim, a senhora era uma mulher muito chique, ela tinha um guarda-roupa assim, cheio de mantos. Assim. Era branco, verde, azul. Tu vê que quando ela aparece com uma roupa diferente. A menininha ficou assim, nossa, padre, que legal. Né? Não, mas é porque, claro, Nossa Senhora, ela aparece em diversos momentos, em diversas circunstâncias históricas e para diversas culturas. Então, o bonito é que Nossa Senhora, ela sempre se aproxima daquela cultura. É como em Guadalupe, né? Como Nossa Senhora aparece como uma mulher mestiça. Né? Em outros países, Nossa Senhora aparece já com a pele mais branca. Então, Nossa Senhora ela vai se aproximando do coração do homem de uma forma, entre aspas, cultural, né? De uma forma visual, para aproximar também o coração do homem daquela confiança nela e a devoção também. Então, tudo isso também passa por uma espécie de cultura. Então, existem muitos títulos, porém, também por outras devoções, que não estão, por exemplo, em aparições, como na questão das ladainhas, né? Nossa Senhora Virgem Poderosa, Auxílio dos Cristãos, Torre Ebúrnia, Torre de Davi, não são aparições, são atributos à Nossa Senhora, né? Como no ofício de Nossa Senhora, que diz que ela é forte como Judite. Então, são títulos que falam de algum atributo de Nossa Senhora, de alguma virtude, entendeu? Falando sobre várias... tem umas perguntas aqui, mas eu vou só para finalizar essa parte de título. Quem tiver um título de Nossa Senhora que mais tem devoção, pode botar aqui que a gente vai falar um pouquinho, né? A Hannah está falando aqui, pode falar um pouco sobre as aparições com ela, onde ela pede para orar contra o comunismo? Antes do senhor responder, deixa eu só terminar aqui também. Que lindo! Isso que ele falou, costumo sempre dizer que Nossa Senhora está sempre com uma roupa linda para nos agradecer. Tantos títulos para alguém tão especial, né? E um beijo para Juliane e para a Cris, da Comida Carioca, né? A família do Padre Júlio está assistindo a gente aqui, lá de Santa Cruz. E aí, então, respondendo a pergunta da Hannah, né? Falar um pouquinho das aparições onde ela pede para orar contra o comunismo. Então, a aparição mais forte nesse sentido é a aparição de Fátima, né? Quando Nossa Senhora que os erros da Rússia se espalhariam pelo mundo se o Santo Padre não consagrasse a Rússia ao seu Imaculado Coração, uma consagração pública. Tem umas discussões aí, porque de fato essa consagração aconteceu com Pio XII, mas os bispos não estavam presentes no mundo inteiro, aconteceu com São João Paulo II, mas depois ficaram dizendo que não serviu e tudo mais, mas perguntaram à irmã Lúcia, que era uma das videntes, ela disse que Nossa Senhora se agradou daquilo. O fato é que o comunismo ele já está espalhado pelo mundo, de uma forma cultural.
não mais agora uma espécie de revolução armada, como se queria no início. Então, o comunismo descobriu que a estratégia do comunismo hoje para se instalar nas mentes era através da cultura. Então, Nossa Senhora fala sobre esses grandes erros que se espalhariam pelo mundo. E, de fato, nós vemos hoje que esses erros estão espalhados pelo mundo, né? Por exemplo, a ideia de que todas as religiões são iguais e que não deve haver uma religião verdadeira, dita como verdadeira. Então, essa religião, essa ideia, depois concebida também pela maçonaria, ela é muito presente hoje na mentalidade de muitos católicos. Uhum. Católicos, entre aspas, né? De dizer que todas as religiões são iguais. Ora, se todas as religiões são iguais, é porque todas elas são mentirosas. Porque todas estão dizendo uma mesma mentira de formas diferentes. Então, tem que haver necessariamente uma religião verdadeira que diga de fato o que é a verdade. Uhum. Então, essa religião verdadeira nós queremos ser a nossa igreja, a Igreja Católica fundada por Jesus. Então, a importância também Nossa Senhora dá como um remédio, uma arma para... É o segundo segredo de Fátima, né? A devoção ao seu Imaculado Coração. Então, a importância, porque Nossa Senhora fala que ela tem inimigos pessoais. Imagina ser inimigo pessoal da Virgem Maria. Então, ela diz que ela tem alguns inimigos. Então, eu tô fora disso aí. Amiga dela. Amiga aqui do lado. Foi eu, hein? Assim, interessante que ela fala que um dos inimigos dela são aqueles que tiram a inocência das crianças. Então, nós vemos hoje que isso é muito presente. Quantos hoje querem tirar a inocência das crianças? Desenhos animados que são colocados muitas vezes para tirar a pureza das crianças. Livros didáticos em escolas, exposições artísticas que querem tirar a pureza e a inocência das crianças, que querem fazer com que elas não acreditem em Deus, na santa religião, né? Ou a abertura para as crianças a esse mundo, uma certa adultização, né, das crianças, onde você faz perder essa pureza, onde as mães acham graça colocar uma roupa curtinha na menina e botar a menina para dançar um funk. Então, essas pessoas saibam, vocês são inimigos pessoais de Nossa Senhora. Então, tenham cuidado com isso. Então, nós precisamos pedir essa graça à Virgem Maria, de preservar a inocência das nossas crianças, de preservar também a pureza do nosso coração, o nosso amor à oração, nosso amor à Virgem Maria, e nos consagrar as nossas famílias, o nosso país, ao seu Imaculado Coração, que ela diz que por fim irá triunfar. Então, nós temos essa garantia, mas que antes o Coração Imaculado de Maria triunfe na nossa vida. Porque não adianta nada o Coração Imaculado triunfar no final e eu estar fora desse triunfo. Porque é certo que ele vai triunfar, ela já disse isso. Mas agora basta que eu escolha se eu vou ficar do lado de quem já venceu, porque Jesus já é o ressuscitado vencedor, né? E como tudo nos vem por Maria, a vitória dele também final virá por ela. Por ela. Nós precisamos escolher qual lugar nós vamos ficar, né? Ou do lado do perdedor, que já é Satanás, ou do lado do vencedor, que é Jesus, e essa vitória nos virá por Maria. A Cristina perguntou sobre o Imaculado Coração, mas o senhor já respondeu. O Patrick, eu vou explanar o Patrick. O Patrick, padre, adora um título mariano que ela não é reconhecida pela igreja, entendeu? Então, ele fez a seguinte pergunta: padre, é errado se apegar às devoções ainda não reconhecidas pela igreja? Vou nem dizer qual que ele fala para mim, tá? Vou só deixar o senhor responder. Brincadeira, tá, Patrick? É um tanto complicado, né? Assim, sempre ficar com a igreja, sempre, né? Em todo momento. Então, se a igreja não reconheceu ainda, muitas ressalvas. Porque por que ter devoção a esses títulos se nós já temos tantos outros reconhecidos pela igreja? Então, nesse caso, é necessário uma certa prudência. Claro, você pode ler, né, talvez as aparições, se não estiver em desacordo com a doutrina, né, pode tomar aquilo de fato como algo, um escrito piedoso, enquanto a igreja não reconhece, mas sempre ficar com a igreja. Tem tantas aparições aí com a igreja para serem estudadas, para serem amadas, né? Então, um certo cuidado, porque muitas pessoas que tinham certas devoções a aparições não reconhecidas, depois a igreja disse que era mentira.
Então, ter um certo cuidado, né? Qual é o seu título que o senhor tem de mais devoção? A Imaculada, né? É tanto que o título do meu sacerdócio, assim, né, que eu levo como um lema, é Immaculata Triumphet, ou seja, triunfe a Imaculada. Porque eu peço a Nossa Senhora que o meu sacerdócio seja um instrumento para o triunfo do seu Imaculado Coração. Então, eu coloquei tanto na minha casula quanto no meu cálice de primeira missa, né, Immaculata Triumphet, Benedicta sit in aeternum, ou seja, triunfa Imaculada, bendita seja para sempre. Coloquei tanto no meu cálice, que eu ergui na minha primeira missa, quanto na minha casula de primeira missa. Também coloquei, né? Na frente coloquei Immaculata Triumphet e atrás o Benedicta sit in aeternum. Maravilha. A Marisa dos Anjos falou que o título dela é Nossa Senhora do Sorriso. Ah, A já Naide, tá aqui. tem aí? Aí, Marisa, linda. A Naide diz que tem Nossa Senhora de Montserrat e que quase ninguém conhece a história, que parece com Nossa Senhora Aparecida, né? A gente não vai falar um pouquinho dela porque a gente já está com quase 10 minutos, mas no próximo, quem sabe, a gente faz um só de título, né? Tá bom. O título de Nossa Senhora mais poderoso para mim é Aparecida, porque minha família sempre teve, né? Deixa eu ver aqui, a Hannah pergunta, inclusive ela também fala sobre as modas que irão ferir a Deus, né? Que a gente estava falando das crianças, né? E aí a Hannah completou sobre essa pergunta. Sim. Santa Jacinta fala sobre isso, né? Também, né? A Ana Cristina fala, fico triste. Ai, desculpa que saiu aqui. Fico triste quando os irmãos protestantes dizem que Maria está morta. Eu falei que ela tinha sido levada para os céus. A eles não conhecem esse mistério, né? Enfim. Tá, e tem Nossa Senhora das Graças. A minha é Lourdes, né? Apesar de sermos de uma paróquia Fátima, né, padre? Tenho muito amor por Fátima, mas a minha devoção é Lourdes. E Nossa Senhora sempre esteve presente para mim, né? O Caio é batizado na das Graças, né? O meu caminhar foi na Fátima. E acho que Falando Nossa isso, Senhora. Nossa Senhora das Graças lindas, deixa eu mostrar aqui. Não é para vocês ficarem com inveja, não, mas. Gente, enorme! Linda, linda. Muito linda. Quase do seu tamanho, né? Tem 80 centímetros. A Ju tá falando que é através do Léo. O Léo é o esposo dela, né? Que ela apaixonou pela Virgem Maria, né? A gente tá com 10 minutos, a gente vai falar um pouquinho rapidinho. Eu acho que uma coisa, né? Porque as pessoas pensam que a devoção à Virgem Maria é uma devoção opcional. Mas, para nós, católicos, cristãos, essa devoção, existem algumas devoções que não são opcionais. Por exemplo, na igreja, na devoção à Santíssima Trindade, obviamente, a devoção à humanidade de Jesus, depois a devoção à Virgem Maria, uma devoção essencial. Eu não posso ser católico e não ter devoção a ela, entendeu? Devoção é esse amor filial, confiança, e a devoção a São José. Então, são devoções que eu não posso optar por não ter. Então, igual, por exemplo, eu posso ser devoto de Santa Teresinha ou não, sendo católico, de Santo Antônio ou não. Porém, eu não posso jamais ser católico e dizer, eu não sou devoto da Virgem Maria. Não existe isso. Ou então, eu não sou devoto de São José. Não existe isso. Porque essas são devoções essenciais do catolicismo. Nós não podemos não abraçá-las, entendeu? Uhum. A gente tem esse mês de maio, nós temos duas aparições, dois títulos, né? Que é 13 de maio, Fátima, e 24 de maio, Nossa Senhora de Auxiliadora. É engraçado essa Nossa Senhora Auxiliadora, que eu tive até partilhar aqui um pouquinho, né? Mês de maio é um mês que a gente trabalha muito lá na paróquia, né? Que é a Fátima. Mas fora da paróquia, assim, a gente sempre teve muita. Eu sempre tive algumas pessoas que servem comigo, né? A gente prega,
a gente fala de Maria durante maio, né? Mas o mais interessante são os momentos marianos, né? Eu particularmente tive algumas experiências fazendo Maria e é algo surreal, não sou eu, com certeza. Né? E aí o senhor falava da história das roupas, né? Que Nossa Senhora vinha com cada roupa. Aí teve uma época que Nossa Senhora me pediu, eu e o Rafael, né? Muita loucura. A gente comprou, ela me pediu uma roupa de cada título. Eu falei, a senhora tá maluca. São 1000 aparições. Se eu tiver uma roupa para cada aparição, eu fico pobre. Né? Enfim, acabou que a gente conseguiu fazer 10 roupas de Nossa Senhora e uma delas foi Nossa Senhora Auxiliadora, né? E a gente fez, eu sempre, a gente parou um pouco, né? Uns 2 anos para cá. Mas como Maria, né? A presença da mãe é muito forte, né? Junto às pessoas, e quando tem esses momentos marianos, Nossa Senhora toma a gente, né? O pessoal que eu, por exemplo, a Edilene, a Thaís, que sempre está comigo nesses momentos marianos, como a gente sente Nossa Senhora, né? E nem tá isso aqui nas perguntas, mas Deus sabe de todas as coisas, de repente ela quer que a gente fale, é sobre o cheiro de rosas que a gente sente, né? A gente teve. Não temos o costume de ficar borrifando rosas, não, né? O cheiro de rosas. Mas teve uma que a gente acabou a essência, não tinha, e mesmo assim, a gente, como era forte o cheiro de rosas, né? E aí essa pergunta não estava, mas veio agora no meu coração, né? Porque isso não está escrito em nenhuma teologia, não tem. Isso é experiência, né, com o amor de Nossa Senhora. É igual ser católico, acho que tem muitos católicos hoje que não têm experiência com Jesus ressuscitado. E aí por isso que às vezes eles saem da igreja, porque eles não tiveram a experiência verdadeira e não conhecem a igreja, né? Isso é a mesma coisa com Nossa Senhora. Tem alguns católicos que têm dificuldade de Nossa Senhora. Esse cheiro de rosas, para mim, e claro, o momento mariano que a gente serve, esse cheiro de rosas é muito característico. O senhor já teve uma experiência forte com Nossa Senhora, seja com o cheiro, seja com ela também? Essas experiências são bem pessoais, assim, nesse sentido, né? Elas não têm um padrão, né? Então, mas esse cheiro de rosas ele é um pouco característico da presença da Virgem Maria. Muitas pessoas já relataram sobre isso e tudo mais. Eu acho que é importante também falar sobre a consagração à Nossa Senhora, né? Que acho que é um tema essencial aqui na nossa partilha. Já tem 5 minutos. Tá bom. Posso usar então para falar sobre isso? Porque acho que é importante. Até a Tati fez a consagração aqui na paróquia, né? Fez o ato, né, de consagração. Então, a consagração à Nossa Senhora, ela é um ato de piedade muito tradicional. E São Luís Maria Guignon de Montfort, que é um santo do século XVIII, ele fez uma compilação dessa forma de devoção à Virgem Maria, dessa entrega total a Jesus por Maria. Então ele fez um tratado. Então ele compilou todos aqueles ensinamentos. Não é que antes de São Luís não existisse consagração a Nossa Senhora. Existia. Mas ele quis compilar esses exercícios de espiritualidade a Nossa Senhora, de entrega a ela. E ele fez um tratado ensinando um método. Então não quer dizer que só existe o método de São Luís. Mas é o método assim, mais conhecido pela Igreja e talvez um dos mais indicados. Porém, eu acho que nos nossos tempos virou um pouco de moda. Não pode virar moda. Tudo que fica muito conhecido vira um tanto de modismo. Então acaba tirando a piedade verdadeira daquela devoção. Então, o que é essencial nessa devoção pelo Tratado de São Luís? Então esse é um método. Então você pode se consagrar por outros métodos. Mas eu aconselho que você se consagre por esse, como muitos santos fizeram por esse tratado, né? Inclusive eu também sou consagrado a Nossa Senhora, consagrei a Nossa Senhora das Graças em 2013. Eu estava no primeiro ano de filosofia. Então, primeiro, ler o livro, né, entender ali, né, tudo aquilo que ele fala, né, dessa total entrega a Jesus por Maria, entender essa teologia, entender os devotos, porque a gente fica muito assim, escrupuloso de achar que a gente pode amar mais a Nossa Senhora do que a Jesus, achar que a gente vai tirar Jesus do centro e colocar Nossa Senhora.
Então a gente fica um tanto receoso. Então eu conto uma história de São Maximiliano Maria Kolbe, que ele era tão devoto de Nossa Senhora Imaculada Conceição, né, que apareceu também para ele quando ele era criança, e ele uma vez estava com medo de estar amando demais Nossa Senhora. E Jesus apareceu para ele e disse, né, fique tranquilo, né, tudo que você fizer por amor à minha mãe, nunca será maior do que aquilo que eu faço por ela. Então você nunca amará mais a ela do que eu. Então a gente às vezes pode pensar que ele está fazendo mais, né, do que Nossa Senhora mereceria, mas como dizem os santos, né, de Maria non pensatis, ou seja, de Maria nunca se falou o suficiente, nunca se amou o suficiente. O Ian tá indicando aí o curso Eu do falei Padre isso Paulo agora. Consagração, E tá que é de muito graça, isso é interessante. de graça e é ótimo, então seria muito interessante que todos vissem. Então, primeiro, leia o tratado, você vai encontrar muitas barreiras aí, porque o demônio não quer isso, né? Geralmente é uma tribulação grande, a gente começa a ler o tratado. Depois, aprender, né, fazer os exercícios espirituais, né? São 33 dias antes, né, de fazer os exercícios, né, com os 12 dias preliminares de devoção, e depois o ato de consagração à Nossa Senhora, que se chama de escravidão à Nossa Senhora, no sentido de uma total entrega a ela, de entregar até mesmo os méritos, a liberdade, no sentido, como nós dizemos, né, não é que Nossa Senhora tire a nossa liberdade, pelo contrário, a obediência a Deus nos torna livres. Então nós entregamos a nossa obediência a Deus por Maria. Então, quando se fala escravidão, as pessoas ficam um tanto assim receosas, né? Mas É, um pouco de calma com esse título. Então, a é. entrega total à Virgem Maria por essa escravidão é muito frutuosa para a nossa vida. Padre, acabou o nosso tempo. Vou agradecer, o pessoal, eu recebi uma enxurrada de mensagem aqui no meu WhatsApp, continua. Mas vamos fazer o seguinte, para a gente não ficar cansado também para o senhor, né? O senhor tem suas... eu também gosto de fazer ângelos, né? Apesar que a gente pode fazer junto, mas a gente tem um tempo também para a gente não ficar cansativo, né? A gente marca um outro dia para falar só sobre a consagração de Nossa Senhora, né? Como eu disse no início, é um assunto inesgotável, né? Pelo menos para mim. Sempre tem alguma coisa para falar mais sobre ela, né? Tanto que a gente tem uma matéria específica em teologia só para falar de Maria, né? Tem mestrado de Mariologia, né? Então, o assunto é inesgotável, eu acho. Então, para a gente não ter que sair, eu tenho também outras coisas para resolver, eu tenho certeza que o senhor também. A gente marca um outro dia também, né? Eu tô com fome. A gente marca um outro dia para a gente poder falar só sobre consagração e aí a gente abrange mais, né? Só sobre a situação da consagração. Quero te agradecer imensamente, né, a sua disponibilidade, tem sido que o senhor parou um pouco da sua vida, estudos, porque a gente está de quarentena, mas o senhor está estudando ainda, né? É sacerdote, mas não deixa de ter que estudar, né? Então, a gente está junto, conte com a Cléron, né? A gente não se conhece pela Cléron, a gente se conhece da nossa paróquia, mas conte com a Cléron, conte comigo, conte com a equipe da Cléron sempre, né? Tanto em oração quanto na ação que o senhor precisar, tá bom? Quero agradecer ao pessoal a equipe em si, né? A equipe hashtag que sempre faz as artes para a Cléron, né? Já fez algumas para o padre também, ele é maravilhoso, Eduardo. Obrigado, Eduardo. As artes estão lindas. E amanhã a gente tem o padre Fábio Siqueira. Nós vamos falar sobre os padres no tempo do cristianismo, né? Ao longo da história do cristianismo. Não percam, vai ser muito legal. O padre estuda a história da igreja, né? E a gente vai ter uma live bem bacana amanhã. Peço sua bênção, o Senhor nos abençoe e até a próxima live. O Senhor Temos 20 esteja segundos. Ele está no meio de nós. pela poderosa intercessão de Nossa Senhora de Fátima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém, Amém. Padre. Um Deus beijo, sua abençoe, bênção. Deus e com a Virgem Maria. Tchau, tchau.